Fala, amigos, mais um vidinho aí, contar brevemente a história dessa minha conveniência, dessa minha loja, que também casa muito com o começo do canal, né? É uma história bem breve de como eu montei, como eu resolvi montar, por que eu montei esse meu negócio. A ideia começou mais ou menos no final de 2020, em plena pandemia, né? Eu tinha montado um bar, eu já tinha um bar, né? Que era o meu ganha-pão, meu bar mais antigo. E no começo de 2020 a gente resolveu montar um outro bar, totalmente diferente do primeiro. Um bar mais botecão, com uma pegada voltada para umas comidas de boteco, voltada para um som bem variado, né? O primeiro bar meu é um bar de rock, e o segundo seria um bar bem variado, com samba, pagode, sertanejo, uma misturança aí para agradar todo mundo. E a gente deu muito azar que esse bar que a gente é eu e meu sócio, que também é o sócio do meu outro bar. A gente comprou o bar do cara, que era um bar em funcionamento já de samba, e a gente comprou em fevereiro, um pouco antes do carnaval. A gente tinha a ideia de inaugurar ele no carnaval, não deu, porque a gente teve que fazer reformas que a gente não imaginou que ia ter que fazer. A gente pegou o bar em funcionamento, achávamos que estava tudo certo, mas não dava. A gente não conseguiu botar para funcionar do jeito que estava. Nessa época a pandemia estava rolando na Europa. A gente nunca achou que ia chegar aqui. A gente nunca achou que ia acontecer o que aconteceu, né? Mas infelizmente aconteceu. E quando a gente marcou para inaugurar, quando eu estava perto de terminar a reforma, a pandemia chegou, saiu um decreto para fechar tudo, fechar os comércios, quarentena e tal. E isso acabou com a nossa vida, acabou com o nosso planejamento, porque o bar que a gente estava investindo, estava gastando, estava comprando coisas no boleto, coisas no cartão de crédito, fazendo reforma, gastando com material. A gente não pôde abrir e inaugurar, a gente não teve como pagar essas contas. Então quando a gente foi poder inaugurar 6, 8 meses depois, já estava totalmente endividado. E nesse meio tempo, além da gente se endividar, atrapalhou tudo. Quando a gente pôde abrir, tinha aquela limitação de horário, tipo, fechar 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Não dava para trabalhar o planejamento que a gente teve para esse bar, né? A gente montou palco, tinha acústica, a gente fez aparelhagem de som, a gente montou para ser um bar de música ao vivo. Então imagina, quando liberou não podia música, não podia ficar de pé, máscara, nossa, aquele monte de regra, de horário, ferrou tudo. Aí no final de 2020 eu comecei a buscar alternativas para ele, porque a gente já estava endividado, estava chegando perto do Natal. No final do ano os caras de novo mandaram fechar tudo, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar canais no YouTube, vídeos no YouTube sobre adega, distribuidora e tal. E nessa época tinha muito pouco, então tinha 1 ou 2 canais que eu comecei a acompanhar mesmo. Acredito que a maioria das pessoas que pesquisam isso também acompanha esses canais, que é o do Cal White e do Teodoro, que são os 2 maiores canais. Acho que são os 2 pioneiros também. E eu comecei, tanto que eu comecei a acompanhar o Cal White, ele tava na garaginha dele lá. E eu comecei a me inspirar, porque eu já tava um passo à frente dele, né? Por ter um ponto, eu já ter experiência no ramo e tal, mas no ramo de bar. E eu comecei a tentar transformar lá no finalzinho do ano uma adega distribuidora, mas não dava, cara. Sabe, quando você faz um planejamento, você tem um investimento para uma coisa, você transformar em outra, assim, é muito difícil. Ainda mais cheio de limitação de horário, de prefeitura, de lei. Então segurei a onda até janeiro, que foi quando deu um ano de contrato lá, e entregamos o ponto, gastamos uma grana violenta com reforma, fazendo cozinha, fazendo tudo. E
entreguei o ponto, não teve mais o que fazer, perdemos dinheiro, mas eu fiquei com isso na cabeça de abrir um comércio voltado para a adega, para a distribuidora, com planejamento. Fiquei 1 mês, 2 meses mais de boa, pensando nisso, quando em março apareceu um ponto quase do lado da minha casa, numa avenida movimentada. Era a mesma avenida desse bar que eu tinha fechado. E eu fiquei estudando a possibilidade de montar alguma coisa ali voltado para a situação atual. Que aqui na minha cidade teve bastante regra, bastante lei, bastante limitação de horário de certos comércios. Só podia abrir comércios essenciais, não podia abrir bar, adega, tinha limite de horário e tal. Comecei a dar uma estudada, aluguei esse ponto, que não era um ponto caro, então o risco não era tão alto. E planejei para montar no estilo das adegas aí, a maioria das adegas que tá rolando. Deixa eu passar na câmera aqui, baixar um pouco. A maioria das adegas que estavam rolando, né? Fiz a grade, trabalhando na grade e tal, mas ali como era uma avenida eu abria as portas para o público entrar. Foi quando eu aluguei esse ponto, totalmente cru, sem nada, zerado. E o dia que eu peguei a chave desse ponto foi o dia que eu fiz o primeiro vídeo desse canal, em março do ano passado, março de 2021. Aí começou a ideia do canal, começou a ideia de tudo e foi onde eu comecei. E nisso a gente trabalhou lá um tempo. A gente ficou até o meio do ano lá mais ou menos, com o nome de Califórnia 88, que foi o primeiro nome do canal. E apareceu, tava rolando bem, tudo, mesmo com as limitações também de horário, tudo. Só que lá o planejamento foi feito para isso. Eu tirei um alvará de mercadinho e mercearia. Por quê? Porque isso aí se enquadra em serviços essenciais aqui na minha cidade. Serviços essenciais como supermercado, mercado e tal, não precisava fechar em caso de um novo surto, né? Tava tudo muito esquisito. Então eu nunca precisei fechar lá, porém tinha as limitações de horário por vender bebida. A fiscalização ia lá e mesmo com o alvará de mercadinho, como a predominância das mercadorias eram bebidas, eles usavam isso contra mim. Você tem mais de 50% de bebida, então você não se enquadra no mercado, né, no item mercearia. Muito estranho, porque bebida faz parte da mercearia de um supermercado, né? Eu trabalhei em supermercado muito tempo, a vida inteira. Dá uma pausada aqui porque encostou uma moto de trânsito aqui do meu lado. Eu trabalhei em supermercado muito tempo, então bebida se enquadra em mercearia. Mas enfim, né? Consegui trabalhar tal, até que apareceu a oportunidade de eu vender lá. Vendi por um valor legal, bem maior do que eu investi. Quando eu montei lá, eu fiz um empréstimo. Eu estava numa situação bem complicada. Eu estava numa situação que meu outro bar, que era meu ganha-pão, estava meses fechado. Eu sem receber um centavo de salário, tendo que pagar as contas daquele bar, funcionários, aluguel, tudo. E as minhas contas pessoais, pôr comida na minha casa, pagar meu aluguel. Nossa, ficou bem complicado. Vendi minha moto, vendi muita coisa que eu tinha, corri atrás. E aí meu último recurso foi fazer um empréstimo. Eu pensei, eu faço esse empréstimo e torro esse dinheiro me mantendo do mesmo jeito, depois fico ferrado, ou eu pego esse empréstimo e tento investir em alguma coisa, arrisco tudo. Foi o que eu fiz. Peguei um empréstimo de 15 mil, investi, montei esse negócio mais ou menos com esse investimento. Eu tinha alguns itens já que tinham sobrado do outro bar e montei esse negócio com 15 mil. Quando apareceu a oportunidade de eu vender por quase 3 vezes o valor, e então eu vendi, montei ele de novo na casa que eu morava na época, só para quebrar um galho com as coisas que tinham sobrado. Porém lá não deu certo, era uma rua muito morta, muito parada, péssimo, nem a vizinhança comprava comigo, nem a vizinhança saía na rua. E acabou que eu
que lá também não deu certo. Então eu segurei as pontas lá até meu contrato de lá vencer, que também era a casa que eu morava. Em janeiro, que foi quando eu me mudei e peguei esse lugar atual, eu fiquei procurando um ponto, uma casa para mim morar maior, já que os aluguéis não são baratos. Não tem aluguel barato aqui na minha cidade, ainda mais na região que eu estava procurando. Eu não queria morar em lugar muito afastado, queria morar na região que eu sempre morei, meus pais moram, meu outro bar fica. E então já pensei em pegar uma casa um pouco maior, um sobrado, para já montar esse comércio de novo na frente e morar junto, pagar um aluguel só, para não ter que pagar 2 aluguéis depois num futuro ponto comercial. Aí apareceu esse sobrado que eu estou atualmente, aluguei ele, pago R$ 1.500 de aluguel. Se for dividir entre casa e comércio, 750. Então não é nada exorbitante, é bem barato até pela localização. É uma avenida, fica próximo ao centro. Então deixa eu pausar aqui rapidão. Então quando eu aluguei lá, eu já me planejei para montar um negócio. Era no começo, vocês verem os primeiros vídeos desse ponto, vocês vão ver que eu não tinha, que era totalmente diferente. A parte da frente ali era um jardinzinho, tinha gramado, tinha uma árvore seca. Eu tive que cortar esse tronco de árvore, eu tive que cobrir ali e eu tive que cimentar o chão, fazer parte elétrica, tudo, para poder montar o negócio ali na frente da grade, na frente da garagem, para chamar a atenção. Porque ficava lá dentro, no primeiro cômodo da casa, que é uma sala, e ninguém via. O pessoal passava na rua, não tinha nem ideia que ali era um negócio. Não dava pra ver a mercadoria que você vende. Pra galera comprar alguma coisa, você tinha que abrir a porta e deixar a galera entrar. E não era meu intuito, por ser minha casa. Isso aí tira muito sua segurança. Então, aí começou também a ideia desse ponto. Começou esse meu comércio atual, né, nesse ponto atual, nesse endereço atual. Aí já tem uns vídeos aí a partir de janeiro, vocês conseguem estar vendo aqui no canal como era no começo e como tá agora. E a gente ainda vai fazer muita coisa e mudar. Esse é um breve resumo de 12 minutos aí do meu negócio atual. Beleza, galera? Um abraço aí pra todo mundo.